5. João, capítulo 5, versículo 3. Você que achou, convido vocês a colocar em pé. Você que também não trouxe a sua Bíblia, se coloca em pé também, você que pode, né? Em reverência à palavra do Senhor. Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Somente daí, pode se sentar. Essa noite eu quero falar sobre algo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu quero já que vocês repitam comigo o tema dessa noite. Quem ama, obedece e se posiciona. Nós vemos nos últimos tempos que o temor a Deus ele foi perdido. Nós vemos que muitas pessoas elas têm feito as coisas ao qual a gente nós sentimos no nosso coração o quanto que a gente sofre por isso. Eu vou falar por mim, pelo menos eu sofro por isso, de ver de repente alguns comportamentos de algumas pessoas diante de algumas situações ao qual elas aparentam não ter temor nenhum a Deus. E muitas das vezes essas pessoas, elas são pessoas que já são conhecedoras da palavra, elas são pessoas que um dia já de repente aceitaram e conheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. E mesmo assim parece que ela não tem um temor a Deus. Isso é algo muito preocupante, porque nós não sabemos o dia que o Senhor irá voltar. Nós não sabemos até quando nós teremos a oportunidade de nos consertarmos. E assim, a gente sabe que obedecer a Deus não é algo fácil. Não é fácil seguir aquilo que o Senhor nos direcionou, porque nós não sabemos que a vontade de Deus ela vai muito além dos 10 mandamentos. Nós sabemos que conforme nós lemos a Bíblia, nós vamos entendendo que é necessário renunciar mais do que apenas os 10 mandamentos. Ou que de repente os 10 mandamentos são muito mais profundos do que apenas quando lemos ele correndo. Só que assim, aquilo que o Senhor quer que nós façamos não é algo impossível de ser feito. É algo que, se fosse impossível, o Senhor ele não pediria para que nós fizéssemos. Porque o Senhor ele sabe os nossos limites. Ele sabe que nós somos pessoas carnais, ele sabe que nós somos limitados, ele sabe que nós temos algo que é difícil, existem coisas que são mais fáceis, então ele sabe até onde nós podemos ir. Então, se fosse algo impossível, o Senhor não deixaria para que nós fizéssemos. Nós sabemos, claro, que cada um de nós temos uma luta na carne, cada um de nós temos uma dificuldade, cada um de nós temos um ponto fraco, vamos dizer assim, ao qual o Senhor precisa nos tratar todos os dias. Isso é de todos nós, cada um na sua área. Mas, como eu acabei de ler, aqui no finalzinho desse versículo 3, o Senhor ele fala que os seus mandamentos eles não são pesados. Então por isso mesmo que eu falo que não é impossível de ser feito. Pode ser difícil, mas não é impossível. E nessa noite, como eu falei, eu quero falar sobre obediência e posicionamento, né? Quem ama, obedece e se posiciona. E ao ler na Bíblia, eu fui me aprofundar, fui estudar sobre a vida, sobre o ministério do profeta Eliseu. E nós vemos lá em 2 Reis, não precisa abrir a sua Bíblia comigo não. Eu vou ler aqui rapidinho. Em 2 Reis, nós vemos que a multiplicação de azeite, a qual é uma passagem tão conhecida de nós, né? Está em 2 Reis 4. Eu vou ler rapidinho, depois vocês leem na casa de vocês. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, porém
fazer? Diz-me, é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti. E teus filhos, então, deitam o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheio. E ela foi e se trancou com seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa é uma passagem muito conhecida, ao qual a gente sabe, a gente conhece sobre a multiplicação de azeite. E eu queria muito falar sobre Eliseu nessa noite, ao qual ele foi o profeta usado para lançar sobre a vida dessa mulher essa profecia, né? Nós sabemos que o Eliseu, ele foi um homem ao qual ele foi o sucessor de Elias. E diante dessa história, a gente vê o quanto que Eliseu ele foi ousado. Quando Elias chegou até ele e falou assim, vem Eliseu, me segue, eu vou fazer de você meu discípulo, né? Falando nas nossas palavras, eu vou fazer de você meu discípulo, vou te ensinar tudo que eu sei, você vai aprender comigo. Mas eu quero te perguntar uma coisa, o que você quer que eu faça para você? Aí Eliseu, ele não foi nem um pouco esperto, só pediu uma unção dupla daquilo que estava sobre a vida de Elias. E aí a gente vê grandes milagres acontecendo, grandes profecias que Eliseu fez. Uma mais linda que a outra, uma mais poderosa do que a outra. E essa multiplicação de azeite, eu queria falar sobre ela nessa noite também. A gente sabe que as mulheres viúvas daquela época, normalmente elas viviam uma situação muito difícil. Porque se o marido morresse e ele tivesse dívidas, a mulher era obrigada a pagar essa dívida, ela não era quitada com a morte dele. E aí, no caso, as mulheres naquela época, a maioria não podia trabalhar. Então, provavelmente, pela história, a gente acredita que essa mulher não trabalhava, porque ela não tinha condições para pagar a dívida, qual ficou depois que o marido faleceu. E aí, o credor veio e quis pegar os filhos dela. E aí, ela sabia que ela podia pedir socorro para alguém. Ela sabia que ela podia chegar até alguém, que alguém poderia ajudar ela. Ela sabia que esse alguém seria Eliseu. Ela teve fé. Foi o primeiro passo dela, foi um passo de fé. Eu sei até onde eu vou e eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que é Ele que será usado e Ele vai me ajudar. É o único que pode me ajudar. E aí a gente vê esse passo de fé dela ir até Eliseu pedir ajuda. E ele, divinamente instruído, né, como nós sabemos, o profeta, ele é divinamente instruído para liberar a profecia sobre a vida de uma pessoa. Ele foi lá e ele falou assim para ela, vai lá, pede emprestado as vasilhas dos seus vizinhos, vem e se tranca na sua casa com seus filhos e lá vai acontecer uma multiplicação de azeite. E aí, se a gente for parar e pensar como nós, se de repente hoje o profeta chega na gente, a gente está endividado, ele fala assim, você vai pegar o que você tem na sua casa? Eu tenho azeite. Naquela época o azeite era algo muito valioso, hoje já não é tanto mais, né? Mas naquela época era muito valioso. Vamos supor que hoje também fosse algo muito valioso. Aí ele chega na gente e fala assim, você pega aquele azeite vai multiplicar e você vai conseguir pagar toda a sua dívida. A mulher, ela poderia falar assim, eu não vou. Como assim que eu vou pegar uma botija de azeite, ela vai multiplicar e vou pagar minhas dívidas? Esse homem deve estar doido. Mas ela não duvidou no coração dela. Ela pegou e ela foi lá, falou, não, eu vou. Eu vou lá, foi lá com os filhos dela e o milagre aconteceu. O sobrenatural de Deus aconteceu dentro da casa dela. E a gente sabe que foi debaixo da palavra de Eliseu que isso aconteceu na vida dela. Eliseu, ele foi um profeta usado pelo Senhor naquele momento para falar assim, vai lá, vai dar certo, vai lá, aquele azeite que vai ser multiplicado. E tanto que, com certeza, deve ter dado muito dinheiro, que ela conseguiu pagar tudo, e o restante ela pôde viver, e pôde viver tranquilamente durante muito tempo aí com os filhos dela, né? E
existe a dúvida, por mais que uma profecia ela foi liberada sobre a nossa vida, se existe a dúvida, a gente sabe que o Senhor ele não faz, que não acontece, porque o Senhor não trabalha em meio às dúvidas. E isso é algo assim que é importante para nós, porque nós precisamos estar sensíveis à voz que vem do Senhor. Muitas das vezes o Senhor ele fala no nosso particular, ele fala no nosso ouvido, ele fala no nosso coração, ele usa objetos, ele usa pessoas para falar com a gente, e muitas das vezes ele usa realmente os filhos dele, são os profetas que estão posicionados, eles vêm e ele fala para a nossa vida. E a gente sabe que muitas das vezes o Senhor ele também nos direciona a fazer coisas mirabolantes. Muitas das vezes o Senhor ele coloca no nosso coração para a gente fazer coisas que na nossa racionalidade, né, na nossa mente, nós humanos limitados, nós falamos assim, não, mas não é possível. Como que eu vou fazer isso? Só que eu quero falar nessa noite que isso foi algo ao qual o Senhor falou muito ao meu coração por esses dias. E mas eu quero falar nessa noite que aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Senhor libera para as nossas vidas, que muitas das vezes Ele fala no nosso particular, ou Ele usa alguém para falar para a gente, isso vai acontecer. Se o Senhor Ele te direcionou a fazer algo, por mais doido que pareça, faça. Por mais que talvez pareça impossível, por mais que pareça que você não vai conseguir, faça. Porque nós podemos percorrer a Bíblia e achar diversas passagens no qual o Senhor fala assim, vai, eu estou contigo, vai, eu te ajudo, vai, eu te sustento. Sou eu que estou falando para você, estou debaixo da minha palavra. Como nós sempre falamos, nós devemos andar embaixo da nuvem. Então, se o Senhor te direcionou a fazer algo, por mais que pareça impossível, faça. Você vai conseguir. Porque se fosse impossível, Ele não falaria para a gente fazer. Se não tivesse no nosso alcance, Ele não ia falar para a gente fazer. O Senhor, Ele só nos instrui a fazer aquilo que nós conseguimos fazer. E Ele está com a gente. Ele nos sustenta. E aí nós precisamos entender que essa sensibilidade elas tem que estar no Senhor. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Ele tem, isso através das nossas buscas. Nós somos limitados, né? Nós somos humanos, vivemos pedindo confirmação para o Senhor e sempre Ele vem confirmando para a gente aquilo que é para nós fazer. Mas muitas das vezes o Senhor vem e Ele fala uma vez só. E aí, assim como foi para essa viúva, Eliseu não ficou ali no pé dela insistindo, viu, viúva, vai lá, vai, não. Ele falou uma vez, ela não duvidou, ela foi lá, ela fez, e o milagre aconteceu. E isso, muitas das vezes, não acontece na nossa vida, por quê? Porque a gente fica duvidando. A gente acha que não vai acontecer, a gente acha que não é com a gente. E é. Só que assim, é importante a gente estar sensível à voz do Senhor, como eu falei. Muitas das vezes o Senhor nos direciona a fazer algo. E aí nós temos que ir, nós temos que ser obedientes a Ele. Só que muitas das vezes é algo que nós queremos, nós achamos que o Senhor falou, e às vezes é coisa da nossa cabeça. Por isso que é importante a gente estar sensível. Por isso que é importante tudo aquilo que vem para as nossas vidas, independente se for Deus que falou pessoalmente para nós, ou se Ele usou alguém para falar, é importante a gente sempre analisar se está de acordo com a palavra dEle. O Senhor, Ele nunca vai contrariar a palavra dEle. Então, tudo aquilo que Ele vem a falar no nosso coração tem que estar de acordo com a palavra, tem que estar de acordo com aquilo que Ele tem para as nossas vidas, com aquilo que é a vontade dEle para o povo dEle. Então, esse é o primeiro passo, sem contar que a gente sabe que quando vem de Deus, é algo que queima dentro de nós. A gente não tem dúvida, quando Deus vem e Ele fala, a dúvida não entra. Só que se nós formos trazer para a nossa alma, nós formos começar a pensar, a gente vai deixar a dúvida entrar. Então, por isso que é importante a gente estar sensível e saber quando vem do Senhor. Essa viúva não teve dúvida, ela pegou e ela foi, e deu certo. Isso pode acontecer na nossa vida também. Só que nessa noite, como eu falei, eu quero falar sobre posicionamento. E como eu falei, eu queria falar muito sobre o ministério de Eliseu. O Senhor, Ele chamou Eliseu, né? Isso já começou lá com Elias, né? Quando o Senhor falou assim, não desiste não, ainda não está na hora de você morrer não, sai dessa caverna aí. E você ainda vai ungir Eliseu no seu lugar, ele vai ser sua sucessão.
E aí, o Senhor, ele se posicionou novamente, ele foi lá, ele encontrou com Eliseu e ele falou assim, ó, vem, me segue, que você vai ser meu sucessor. E eu queria falar muito sobre a atitude de Eliseu. Eliseu, quando Elias chegou até ele e falou assim, vem, me segue, ele não parou para pensar, nossa, e agora, o que vai ser da minha vida? Porque no momento que Elias encontrou com ele estava trabalhando, ele estava lá plantando, né? Ele estava lá com 12 bois, não vou entrar no comecinho dessa história não, mas ele estava lá trabalhando, e aí ele estava quase no final do trabalho dele naquele dia lá, e aí Elias falou assim para ele, ó, larga tudo aí, vem e me segue. E aí ele não pensou duas vezes, só que ele falou assim, mas espera aí, primeiro deixa só eu falar, dar um beijo no meu pai e na minha mãe, só para mim me despedir deles. E Elias falou assim, bom, vai lá. E aí ele foi, e aqui está um ponto muito importante para nós analisarmos. Quando Eliseu foi lá, ele despediu dos pais e ele pegou os bois ao qual ele tinha para trabalhar e ele matou esses bois e fez um churrasco e dividiu esse churrasco para todas as pessoas como uma forma de ação de graça. Aqui, nesse ponto, a gente vê o amor. Por isso, quem ama, obedece. Nós vemos o amor dele pelas coisas do Senhor. Quem é que vai querer destruir algo? Quem é que vai querer se desfazer de algo como forma de uma ação de graça em agradecimento àquilo que Deus liberou para a vida da pessoa? Essa forma de Eliseu fazer esse churrasco e fazer essa ação de graça foi uma maneira dele falar assim, obrigado, Senhor, pelo ministério que o Senhor me deu. Obrigado pelo chamado que está sobre a minha vida. Porque nós sabemos que o chamado não é nosso. O chamado ele é do Senhor para nós. Então, ele foi lá e ele fez essa ação de graça. Foi a primeira coisa. Nosso Senhor me deu um ministério, o Senhor me deu um chamado. Eu quero agradecer por isso que o Senhor liberou sobre a minha vida. Ele fez essa ação de graça, despediu dos pais e foi e seguiu Elias. Aqui é outro ponto ao qual nós falamos assim. Nós vemos que Eliseu ele quis se desfazer do plano B que ele poderia ter. Porque ele seguindo Elias, ele ia viver só aquilo que ele ia viver com Elias. Ele iria fazer somente a vontade de Deus. Ele iria estar ali no ministério dele, fazendo profecias. E se ele deixasse aquele plano B lá, que seria no caso o trabalho, né? Ele poderia, no momento lá de desistência, lá de nervoso, alguma coisa, falar assim, vou largar a mão de tudo e vou voltar lá. Porque eu sempre vou ter aquele plano B. Então, assim, se der ruim aqui, eu volto lá e vai dar certo. Mas ele falou assim, não, eu vou largar tudo para trás. Eu não quero mais saber de nada, eu vou seguir e eu sei que o Senhor vai estar comigo. Ele não teve dúvida. O ministério de Eliseu já começa sem essa dúvida, já começa nessa fé que ele teve através da palavra que veio sobre a vida através de Elias. E aqui, outra coisa que eu quero falar é que durante esse tempo, Eliseu ele foi aprendendo tudo com Elias, como eu falei, ele não foi nem um pouco bobo, ele chegou para Elias e falou assim, ó, o que eu quero de você é só a sua unção em forma dupla, né? Em porção multiplicada, vamos dizer assim. E ele foi muito ousado com isso. Nós vemos, como eu falei, nós vemos várias coisas que Eliseu fez, várias coisas que foram profetizadas através da vida dele. O casal de idoso, que eu não me lembro o nome, que tiveram filhos mesmo depois de idade. Foram várias profecias que foram liberadas através da vida deles e tudo aconteceu. Eliseu foi um homem usado demais por Deus. Eliseu foi um homem que se posicionou diante daquilo que foi liberado sobre a vida dele. Então, nessa noite eu quero falar, eu quis trazer essa palavra de uma forma um pouco mais leve, porque, de acordo com esse tema, quem ama, obedece e se posiciona não é algo tão leve assim, vamos dizer assim. Como eu falei, esse amor, quem ama, o amor está relacionado à obra do Senhor. O
O amor está relacionado a Deus. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós entendemos que amar a Deus é sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas. Então, a atitude de Eliseu foi: vou largar tudo para trás e eu vou fazer, porque eu sei que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E Eliseu foi. Esse foi o amor dele pelas coisas do Senhor. Ele não pensou nele, ele não pensou na vida dele, ele não pensou no que ia ser do trabalho, ele não pensou se ele ia ter comida para comer, se ele ia ter lugar para dormir. Ele foi. Ele amou o Senhor. Ele obedeceu aquilo que Elias falou, aquilo que Elias liberou sobre a vida dele. E ele se posicionou. Porque ele poderia, quando Elias chegou nele e falou assim: vem. Ele poderia falar assim: não, não vou não. Vai que vou passar fome com você. E quantas das vezes nós não falamos isso? E quantas das vezes o Senhor ele vem, ele nos chama e fala assim: ó, eu vou te usar em tal coisa. E a gente fala assim: não, eu não tenho capacidade. Nós não temos mesmo. E é realmente isso. Nós não podemos ter capacidade, porque é o Senhor que nos capacita. Porque se formos nós que fazemos as coisas, nós não precisamos dele. Eu sempre falo, eu estou aqui ministrando, faz um pouco mais de 2 anos que eu e o Éder, a gente faz parte do ministério. E nós nos convertemos aqui. Nós éramos espírita, o Éder era médium, né? Meu marido dava passe nas pessoas. E nós nos convertemos e hoje eu estou aqui ministrando para a igreja. E é algo assim que eu sempre falo que não é para mim estar aqui. Era de repente para onde você está aqui, que com certeza a maioria são mais velhos do que eu na caminhada. Mas é necessário a gente se posicionar. Eu sei que eu não tenho capacidade, eu sei que eu não conheço a Bíblia como a maioria de vocês devem conhecer. Mas se o Senhor me escolheu para estar aqui, é porque eu me posicionei. Eu falei: Senhor, eu entendi que tudo que o Senhor me ensinou, tudo que eu tenho aprendido com o Senhor não é só para mim. Eu entendi que é para me dividir, porque nós sabemos que o reino é coletivo. Então, quantas das vezes, eu tenho certeza que aqui tem pessoas que de repente estão sentadas nessa cadeira aqui nessa noite, e são pessoas que têm um ministério parado. Eu tenho certeza que são pessoas que de repente paralisaram seu ministério por medo. São pessoas que de repente paralisaram seu ministério porque se sentem incapazes. Porque de repente um dia alguém pegou e jogou um pouco de terra em cima de você e tentou te enterrar. Tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite ao qual o Senhor chamou para ser e de repente está falando assim: não, eu não quero. Eu quero correr do meu chamado, não quero isso para a minha vida. Mas eu quero te falar que não adianta correr. Se você está aqui nessa noite, é porque essa palavra é para você. Se você está aqui nessa noite, é porque isso era para você ouvir. Isso que eu estou falando é algo que vem do Senhor, porque eu não ia falar isso nessa noite. Então eu tenho certeza que Deus deve estar falando com alguém aqui nessa noite. Se posicione, porque o Senhor ele tem um chamado para a sua vida. O chamado, como eu falei, o chamado é dele, não é nosso. Nós não podemos correr, porque quanto mais nós corremos, mais largo nós estamos do Senhor, e quando Ele puxar vai doer. Então aproveita esse momento para você se posicionar, porque ainda há tempo de ser pelo amor. Porque nós sabemos que quando nós acabamos sendo desobedientes ao Senhor, o Senhor ele nos puxa, e esse puxado dele muitas vezes dói. Porque o Senhor ele sabe como nos trazer para perto dele. Então nessa noite, se posicione, esteja atento àquilo que o Senhor está falando nessa noite. Esteja atento àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu sei que você pode se sentir incapaz, eu sei que você pode se sentir que você não é a pessoa certa para esse chamado que o Senhor tem para a sua vida, mas você é. Ele te escolheu. Ele te escolheu do jeitinho que você é, por mais que você muitas das vezes não se sinta capaz. Porque nós sempre, infelizmente, vivemos de uma maneira que a gente acha sempre que tem o jeito certo para fazer as coisas. E nem sempre é assim.
de repente não é um linguajar mais ideal, o Senhor Ele usa quem Ele quer. Então que nessa noite nós venhamos a nos posicionar. Se nós amamos ao Senhor, se nós amamos a Sua obra, se nós amamos aquilo que Ele fez por nós, desde a morte da cruz, por amor a nós, até aquilo que Ele fez na nossa vida mesmo, no nosso particular, nós entendemos que nós temos que nos posicionar. Nós entendemos que nós temos que obedecer aquilo que Ele liberou sobre a nossa vida. Por isso que quem ama, obedece, se posiciona. Eu sei que isso não é fácil, muitas das vezes vem como um confronto pra gente, né? Eu sei que muitas das vezes se posicionar não é algo fácil, porque como eu sempre ministrando, nós somos limitados. De repente nós temos um chamado para intercessão, mas eu tenho medo de ver demônio. E aí o que eu vou fazer? Tenho que enfrentar. Eu sei que não é fácil. A gente sempre fala que falar é fácil, né? É difícil quem está sente na pele. Mas nós temos que enfrentar. Porque até quando nós vamos correr? Até quando nós vamos fingir que não é com a gente? Até quando a gente vai ficar com aqueles pecadinhos de estimação que nos aparta de Deus e falando assim, não, eu não vou não. Ah, eu não quero abrir mão. Tem os desejos da carne que é tão bom que eu não quero abrir mão. Ah, deixa, dá tempo ainda. Jesus não vai voltar já, não. Dá tempo de eu me posicionar. E se Ele voltar agora? O que vai ser de nós? Quem será que vai com Ele? Quem será que não vai? A palavra do Senhor ela nos fala que nós temos que ter certeza da nossa salvação. Mas eu acredito que quando a Bíblia nos diz isso, eu acredito que não é o meu entendimento. Eu acredito que não é algo assim, eu vou ser salvo porque eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Eu vou ser salvo. Eu não pego, eu não matei ninguém, eu não faço nada, eu não pego, eu vou ser salvo. Eu não acredito que seja esse tipo de certeza que a gente tem que ter. Eu acredito que quando a Bíblia fala que nós temos que ter essa certeza, é que nós temos que ter certeza que é real, que nós vamos viver novamente, que após a morte não existirá morte. Nós vamos continuar, nós vamos ter essa nova vida, depois vamos reinar, vamos ver com Jesus, tudo aquilo que a Bíblia nos diz. Eu acredito que seja isso, que nós temos que ter certeza que o céu é real, que nós vamos ressuscitar com o Senhor. Eu tenho certeza que é isso que a palavra quer dizer. Então, porque a Bíblia nos diz que naquele dia, muitos que estiverem lá, muitos que forem salvos, vão ser pessoas que de repente a gente fala assim, nossa, mas fulano aqui, eu pensei que não ia ser salvo não. E aí às vezes aquele que a gente achava que era o bom, a gente fala assim, claro, tá salvo já, né? E às vezes não é não. A Bíblia nos diz isso. Então nós não sabemos quem vai estar lá, quem não vai estar. Por isso que o momento da gente se posicionar é hoje, porque nós não sabemos que dia Jesus vai voltar. Então que seja nessa noite que nós venhamos a estar sensíveis a essa voz do Senhor e que nós venhamos a entender o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Que nós venhamos a entender que de repente você fala assim, mas eu não tenho chamado para ministrar, eu não sei nem falar direito assim. Pode ser que seu chamado não seja ministrar, mas pode ser que de repente seu chamado seja no louvor, ou seu chamado é evangelismo, ou é outra coisa. Sim, Deus. Mas nós sabemos de uma coisa, a Bíblia deixa claro que é para todos. Ide e fazer discípulos. Isso está sobre todos nós. Então, independente de cargo eclesiástico, independente de chamado, de título, isso está sobre nós. Então, o Evangelho tem que sair de nós. Aquilo que nós estamos aqui sendo alimentados, nós precisamos jorrar para a vida de outra pessoa. Independente daquilo, do nosso cargo, do nosso título, isso está sobre todos nós. Porque é algo que eu e a gente sempre conversa, nós temos muito temor a Deus, nós temos muito medo de fazer ou não fazer aquilo que o Senhor quer. Porque às vezes o Senhor ele nos direciona para fazer uma coisa, e como eu falei, tem coisas que o Senhor coloca no nosso coração que parece coisa doida, parece que não vai dar certo. Aí às vezes a gente quer até conversar com Deus, mas Senhor, melhor assim não, vamos fazer de outro jeito, assim.
Senhor quer. E aí quando chega lá no dia do juízo final, quando chega lá no dia onde nós fomos julgados, o Senhor olha para nós e fala assim, mostra as suas obras. E aí a gente vai lá e vai mostrar e falar assim, ó, eu levei a Maria para a igreja, Joana, e elas duas aceitou Jesus. Aí o Senhor, claro, de certeza nós fiquei muito feliz, houve festa no céu. Eu falei assim, sabe, meu filho, mas eu tinha uma coisa para você. Sabe aquele dia lá que eu falei para você subir no altar e ministrar a palavra, você não foi? Então, a partir daquele dia eu ia começar a te usar. Seu ministério ia começar a acontecer a partir daquele dia. E aí, sabe o que ia acontecer? Eu tinha tudo isso daqui para você. Glória a Deus! Você salvou essa quantidade de vidas para mim, mas eu tinha tudo isso daqui para você. Mas você não se posicionou por medo, por vergonha. Você não se posicionou, mas eu tinha isso daqui para você. E aí, a Bíblia não diz que seja por causa disso, mas e se naquele dia muitos perderem a salvação por causa disso, por causa das obras que não fez? Porque nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras que fazemos, nós somos salvos pela fé em Jesus. Mas a fé sem obras, ela é morta. Então, de que adianta eu crer em Jesus, né? Eu acredito em Jesus, eu acredito no sacrifício da cruz, eu acredito em tudo, eu sirvo a Deus, mas eu nunca falei de Jesus para ninguém. Então nós precisamos nos posicionar, porque a gente sabe que quando a gente vai falar de Jesus para alguém, nós temos que ser exemplo. Porque se nós não formos exemplos, nós somos criticados, nós somos apontados. Eu tenho certeza que ninguém quer passar vergonha. Então nós precisamos nos posicionar. Seja de abrir mão de pecados, seja de abrir mão de coisas erradas, que, como a gente sabe, existem coisas que a gente sabe que é muito errado e precisa deixar de lado, parar de fazer. Então nós precisamos abrir mão dessas coisas, abrir mão do conforto, porque, nossa, como eu queria estar sentada aí nessa noite eu sendo alimentada pela palavra, porque o momento da palavra é o momento que eu mais gosto do culto, gosto de ser alimentado, gosto de aprender mais. Como eu queria estar aí. Mas nós também precisamos estar aqui um dia. Não é fácil. Exige de nós. Mas nós precisamos nos posicionar. Porque um dia alguém estava aqui e ministrou no nosso coração e nós tivemos um despertar. Nós queremos, nossa, eu quero viver isso que você falou. Eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero viver isso. Eu quero isso para minha vida. Verdade, Deus. Então nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Por mais que nós não temos capacidade, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Porque foi Ele quem nos chamou. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Ele, nós já teríamos, se não fosse Jesus, nós já teríamos sido todos consumidos, né? Nem existiríamos. Então, se Ele nos permite viver, é porque grandes coisas Ele ainda tem para fazer nas nossas vidas. E grandes coisas Ele ainda fará através de nós. Então, se você entendeu essa palavra, se você entendeu o amor pelas coisas de Deus, se você entendeu o que é amar a Deus sobre todas as coisas, se você entendeu que amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus sobre a sua vida, sobre a sua vontade, você obedece e se posiciona. Aí você faz por amor. Você não faz porque você é obrigado. Você faz por amor. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Creio que essa palavra falou no coração de vocês. Se essa palavra falou pelo menos no coração de quem Deus quis falar nessa noite, a gente sabe que não tem nem o que falar mais, né? Eu só tenho a agradecer. Convido vocês a fecharem seus olhos. E nesse momento onde vocês estão com seus olhos fechados, eu quero que vocês parem e pensem na vida de vocês. Eu quero que vocês parem e pensem naquilo que o Senhor um dia te chamou para fazer. Eu quero que vocês analisem aquilo que vocês sonham também em ser, em fazer na vida, na sua vida, através daquilo que o Senhor tem a fazer sobre você, através de você. De repente você tem um sonho de ter um ministério grande, de ter, sei lá, de repente ser um ministro do louvor,
ser um ministro da palavra de excelência, ir para multidões, ser um missionário. De repente você tem um anseio de ser um evangelista, ou de repente só de cuidar de uma criança, de crianças na igreja. Não sei qual é o tamanho do seu chamado, não sei qual é o tamanho da sua vontade, mas que você queira se posicionar nessa noite. Entenda que quem te chamou foi o Senhor. Entenda que quem te chamou não foi uma pessoa que estava no altar, que liberou essa palavra sobre a sua vida. Foi o Senhor quem falou. Assim como Deus usava a vida de Eliseu para falar com aquele povo, com todas as pessoas que ele liberou profecias, o Senhor, ele também usou um dia alguém para falar ao seu coração. Então que nessa noite você fale assim: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Eu quero, Senhor, me posicionar. Eu sei que talvez vai ser difícil. Talvez eu vou ter que ver demônios, eu tenho medo, mas eu vou ter que ver. Talvez eu vou ter que expulsar os demônios, eu tenho medo, mas eu vou ter que fazer. Eu estou debaixo da sua palavra, eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que a gente juntos vai conseguir superar isso. Então que nessa noite você fala assim: Senhor, eis-me aqui. Eu estou disposta, eu estou disposto, eu quero me posicionar diante da tua presença. Nessa noite, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Fala assim: Senhor, eis-me aqui. Que você tenha essa conversa no seu particular com o Senhor. Cada um de nós sabemos aquilo que nós temos. Cada um de nós sabemos aquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos abrir mão, aquilo que precisamos deixar de lado e nos posicionar. Porque nós sabemos que o Senhor, ele não trabalha em meio à dúvida. O Senhor, ele não faz em meio à sujeira. Então é necessário muitas das vezes limpar coisas que precisam ser limpadas, abrir mão de coisas que precisam ser abertas, para que o novo do Senhor venha sobre as nossas vidas e o nosso ministério cresça. Então nessa noite eu quero orar pela sua vida, e enquanto o louvor toca, que você tenha o seu particular com o Senhor, que você não queira receber somente a minha oração, mas que você ore, você converse com o Senhor aí nesse lugar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite quero apresentar a tua igreja, quero apresentar todos nós que estamos aqui, todos aqueles que estão assistindo pela live, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que ministérios, ó Pai, venham a ser desatados nessa noite. Eu te peço, Senhor, que assim como o Senhor usou de uma maneira sobrenatural a vida de Eliseu, que o Senhor venha usar as nossas vidas, Pai. Eu te peço, Senhor, que a dupla unção que há sobre a vida de Eliseu venha sobre nós, que nós venhamos a ser profetas, Senhor, ministro da palavra, ministro de louvor, Senhor, usados pelas tuas mãos de uma maneira poderosa, Pai. Derrama sobre nós, Senhor, uma nova unção, derrama sobre as nossas vidas, ó Pai, capacitação para fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dê, Senhor, espírito de ousadia, nos dê, Pai, algo novo, algo que venha do Senhor, que nos fortaleça, Deus. Que o Senhor venha nos direcionar nessa noite, que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha nos ensinar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos usa, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, Pai. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
alcançar o teu coração em nome de Jesus. E talvez você estava vivendo uma vida como você queria. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Não faço mais as minhas vontades, mas sim a vontade daquele que me criou e aquele que me chamou. Então é um momento de posicionamento, vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Em nome de Jesus, que essa palavra tenha ficado aí dentro de você, venha gerar chaves aí dentro de você, e que a sua vida, quando você sair daqui, não continue a mesma, mas que você tome uma decisão. Porque não adianta nós ouvirmos a palavra, muitas vezes nos posicionarmos naquilo que Deus está falando aos nossos corações. Então é tempo de Deus te usar. Deus tem muita coisa para fazer ainda em você e através de você. Glória a Deus. E entenda, todo posicionamento tem uma recompensa. Talvez você fale assim, mas pastor, mas eu vou me posicionar e minha vida só vai ficar ruim, isso, aquilo, vai vir retaliação sobre mim e tal e tal. Todo posicionamento tem uma recompensa vindo de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Olha a vida de Pedro, quando ele se posiciona, ele fala assim, não, eu vou largar tudo esse peixe, tudo que eu pesquei, e eu vou seguir Jesus. Olha o que Pedro vive, grandes coisas que Pedro ele vive no seu ministério, por causa de um posicionamento, por deixar aquilo que muitas vezes agrada a nossa carne. É tempo de nós buscarmos em espírito. Glória a Deus. Então receba essa palavra aí no teu coração, em nome de Jesus. Toma posse dela aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Você que pode, ergue as suas mãos para o céu. Espero vocês aqui domingo. Não esqueça de dar o seu nome para a Camila. Tenho certeza que domingo Deus tem uma palavra do trono para a tua vida aí, em nome de Jesus. Convide pessoas também para poder estar vindo, amém? Seja um missionário dessa geração, seja um missionário dessa cidade. Nós sempre falamos, não queira ser missionário da África se você não é missionário nem da sua rua ainda. Primeiro começa na sua rua, no seu vizinho, amém? Glória a Deus, amém? Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, estamos aqui, Senhor, ouvimos a Tua palavra, e que essa palavra fique gravada e penetrada em cada coração. Nós possamos usar ela, Senhor, no momento certo, na hora certa, da maneira correta. Aquilo que o Senhor quer fazer de nós e através de nós, faça. Eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, e nos colocamos como um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço neste momento, leva-nos em paz, nos guarda, nos livra de todo mal, que nenhuma seta diabólica, instrumento que o inimigo queira colocar no nosso caminho, empecilho, Pai, que caia por terra neste momento, em nome de Jesus Cristo. Todo obstáculo enviado por Satanás, toda obra enviada por Satanás contra essa igreja, contra essas vidas, Senhor, nós repreendemos, cancelamos, jogamos por terra, para que o Teu nome seja glorificado. Eu já te peço, Senhor, o sono do justo. Guarda, Senhor, o nosso sono, guarda a nossa vida, guarda os nossos filhos, os nossos familiares, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. É o que nós te clamamos e já te agradecemos. Amém, amém, amém. Faça assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e para todos sempre. Todos os que são de Deus dizem.